Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa aulinha de reforço aí para ajudar vocês no estudo. Pessoal do sétimo ano A, M, B, M e sétimo AV, espero que possa ajudar vocês, tá? Eu vou estar seguindo aqui a apostila e vou estar seguindo também o PowerPoint que eu já mandei para vocês aí semana passada, beleza? Então, para a prova, o assunto que vai cair é formação do Estado português e o Estado espanhol, tá? Ambos os dois estados, né, eles vão se localizar ali na Península Ibérica, que é a região ali, como se fosse uma ilhazinha ali dentro ainda do continente europeu, tá? Então a Península Ibérica vai ser formada por quem? Por povos europeus de língua latina. Os portugueses, responsável pela colonização aqui do Brasil, da América do Sul, e os espanhóis ali responsável pela colonização da América Central. Nosso contexto de trabalho ele vai se dar dentro da Idade Média, ali no período das Cruzadas. Então, todo o contexto da formação do Estado português e espanhol, ele vai se dar dentro do processo das Cruzadas ali. Só para relembrar, as Cruzadas foram expedições militares e religiosas, né, com o objetivo de recuperar a Terra Santa, no caso Jerusalém, da mão dos cristãos. Mas aqui dentro desse texto, que vai falar um pouco sobre esse movimento das cruzadas lá na Península Ibérica, nós vamos ver que a história é um pouquinho mais aprofundada, né? Os, os povos muçulmanos, eles vão entrar pela África ali no continente europeu, pela Península Ibérica, e eles vão ficar lá durante muitos séculos, né? Então toda essa trajetória de reconquista, né, desse território para os europeus, principalmente ali os povos da região onde hoje é Portugal e Espanha, vai ser um conflito muito extenso. E principalmente a formação desses dois estados vão se basear principalmente com base no quê? Na expulsão desses muçulmanos da Península Ibérica, tá? A nossa história, ela começa, como comentei com vocês, a história da formação do Estado português, como se fosse uma jornada do herói. Aí, no caso, nosso herói, nosso protagonista, ele vai ser o Afonso Henrique, tá? Então, pegando aqui o contexto do PowerPoint, tá? O início do protagonismo de Afonso Henrique se deu no condado portucalense em 1109. Então, ele vai ser filho de nobres, né? O condado portucalense é um condado vassalo de um outro condado maior, tá? E o Afonso Henrique ele nasce nesse condado portucalense. Ele tem o um nome herdado do seu avô, né? O conde de Dom Afonso, né? De Castela, lá do século VI. Então ele herdou esse nome aí por parte do avô, tá? A mãe dele, ele vai pertencer a esse reino maior, no qual o reino de Leão aí, no qual o condado portucalense ele vai ser o quê? Um vassalo, meio com acordo de dependência desse reino maior, beleza? Filho de nobres, como nós já vimos, né? Desde criança ele possuía um treinamento militar, então desde criança ele já foi voltado parte da guerra. Nós estamos lembrando também, só fazendo aquele link, o conteúdo que nós já estudamos, apenas os nobres possuíam treinamento militar, tá? Devido à morte do seu pai, o poder do condado passa a ser exercido para sua mãe. Então a sua mãe passa, depois da morte do pai dele, a controlar o condado vassalo ali portucalense. O que vai acontecer? Quando o Afonso já alcança a maioridade, ele organiza um exército para quê? Reivindicar o trono como filho mais velho, tá? Essa batalha que no qual ele vai reivindicar, ele vai lutar com a sua mãe para tomar o controle do condado portucalense, é a Batalha de São Mamede. Ela vai se dar ali em 1128. Qual que era o objetivo? Se tornar governante do condado portucalense. Esse era o maior objetivo dele. Só lembrando para vocês que eu estou seguindo aqui o script do PowerPoint, tá? Trajetória de Afonso Henrique. Sua atenção se voltou contra os mouros que ocupavam o sul da Península Ibérica. Então, depois que ele consegue tomar o controle do condado portucalense, ele volta os seus olhares para quê? Para expulsar os mouros, né, que estavam ali na região sul ali da Península Ibérica durante muito tempo, né? Eles estavam lá desde o século VII, tá? Se encontravam nessa região. Os mouros, tá? Que eram povos de religião muçulmana.
Afonso Henrique, só para lembrar para vocês, seguindo o script da apostila, ele era um fiel servo da igreja. Nós estamos lembrando aí que estamos no período medieval e a instituição mais poderosa daquele período era a Igreja Católica. E o Afonso Henrique, além de ser família nobre, possuir treinamento militar, ele era extremamente religioso. Qual que era o objetivo dele? Recuperar esse território aí da Península Ibérica para as mãos dos europeus de novo e expulsar os muçulmanos que ele considerava até então infiel, tá? Em 1139, Afonso Henrique lidera as tropas portucalenses contra os islâmicos e vence a Batalha de Ourique. Essa Batalha de Ourique, como entre outras batalhas, ela vai ser muito importante, tá? Porque vai ser um processo de retomada do território ali da Península Ibérica para a mão dos europeus e uma expulsão de maneira geral dos muçulmanos ali, em especial os mouros, da região onde futuramente vai ser formado o Estado de Portugal, tá? Ele foi tão bem sucedido nesses combates que reza a lenda, né, que Deus teria abençoado a sua espada na Batalha de Urique. E por isso ele tinha conseguido a vitória até então. Mas lembrando que isso só aconteceu mesmo devido ao seu treinamento militar, tá? Devido ao seu sucesso na batalha contra os mouros, esse episódio ficou conhecido como Guerra da Reconquista. Então, o que foi a Guerra da Reconquista? Foi a expulsão dos mouros da Península Ibérica, lideradas ali pelo exército de Afonso Henrique, que era um exército formado ali no condado portucalense, tá? Quando ele consegue expulsar os mouros ali do território portucalense, ali da Península Ibérica, o que nós vamos perceber? Que Afonso Henrique ele vai formalizar o seu poder junto à igreja, tá? Então que Afonso Henrique negocia com a igreja o reconhecimento do seu condado. Afonso Henrique ganha autonomia administrativa dentro do condado. Então, com esse acordo com a igreja, ele passa a ter o quê? Controle sobre o condado portucalense, agora basicamente, podemos dizer, né, legitimado pela Igreja Católica até então. Então ele vai ter agora o poder administrativo. Ele lutou com a sua mãe, tomou o território, expulsou os muçulmanos da Península Ibérica, fez esse acordo com a igreja para ele poder se estabelecer como administrador do condado portucalense, tá? Então, lembrando novamente, frisando novamente a importância do poder da igreja, tá? Devido ao seu sucesso nas batalhas contra os mouros, esse episódio, né, como já vi, ficou conhecido como a Guerra da Reconquista. Afonso ganha autonomia administrativa, como já falamos, né? E depois nós vamos ter aí, depois que ele consegue autonomia, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a reestruturar o seu governo dentro desse condado portucalense, né? Aí nós vamos ter o Tratado de Zamora, de 1143, né? Quando ele vai negociar com o rei de Leão de Castela a independência de Portugal. Então, esse Tratado de Zamora vai ser um acordo que vai o quê? Legitimar a independência do Estado portucalense. Podemos dizer que a partir do Tratado de Zamora, né, o Estado portucalense passa a se tornar o que nós conhecemos hoje como Portugal. Segundo os historiadores, a data do nascimento do país e também a data da coroação do Afonso Henrique como legítimo rei ou governante agora do Estado de Portugal, né? Então, após o Tratado de Zamora, né, com o Reino de Leão, reconhecendo a independência do Estado portucalense, o que vai acontecer? O Afonso Henrique ele começa a articular, né, que ele tinha articular o seu governo porque ele tinha outras pretensões políticas. Agora, né, que ele é administrador, que esse reino é independente, ele vai começar o quê? Reestruturar a base e o alicerce do seu poder, né? O próximo PowerPoint está ali como título, até eu coloquei como título, Pretensões de Afonso Henrique, agora enquanto governante desse recém-formado Estado de Portugal, né? Afonso Henrique queria conquistar a cidade de Lisboa, que foi tomada pelos mouros. Lisboa vai ser considerada a capital de Portugal,
né? Então, o que que vai acontecer? Essa cidade, ela tinha uma extrema importância para esse Estado português recém-formado. E essa cidade importante, que depois vai ser a sede, a capital desse país, ela estava sob a mão dos mouros. O Afonso Henrique, com seu exército portucalense, ele não ia conseguir tirar os mouros de lá, porque os mouros já estavam estabelecidos nessa região ali da cidade de Lisboa durante muito tempo. Então ele vai pedir reforços a outros cruzados, né? Aos cruzados ingleses e aos cruzados germânicos. Só que, como nós já vimos, Afonso Henrique era também um ótimo estrategista. Ele entrou num confronto indireto contra os mouros? Não. Ele se utilizou de outra estratégia. O que ele fez? Realizou um cerco na cidade e cortou os suprimentos básicos de comida, água. Após meses sem comida e sem água, ele sai vitorioso sem ter um conflito armado. Então isso mostra como ele era um articulador político e um estrategista militar também, mostrando principalmente não que a sua espada tinha um poder divino, mas como ele era um bom estrategista militarmente falando, tá? Em 1169, já aos 60 anos, ele é ferido em batalha, pegando aqui na apostila, né? Quando ele vai avançar, né, sobre os Badajoz, né, a região ali de Badajoz, ele é preso e capturado. Lembrando até então que em 1169, Afonso Henrique já se encontrava com 60 anos de idade. Ele já era uma pessoa de idade. Beleza? O que ele conseguiu? Ele ficou durante anos capturado pelos seus inimigos. Ele conseguiu fazer um acordo, né? E conseguiu a sua liberdade, tá? Seguindo aqui o PowerPoint, tá? Para a gente não perder o foco. Ele foi aprisionado, lembrando então, assinou um acordo de paz garantindo o estabelecimento das fronteiras da região. Então aí nós vemos uma outra faceta do Afonso Henrique. Além de um bom militar, ele também era um bom diplomata. Como eu até brinquei com vocês na sala, ele era meio bom de lábia. Ele negocia o estabelecimento das fronteiras ali do estado de Portugal e ele é liberado para voltar a governar o seu estado até então recém-formado, tá? Então vejam aí a importância dele como negociador. Ele é capturado. Enquanto capturado, ele consegue negociar um acordo da sua liberdade e consegue estabelecer o quê? Os limites da fronteira do estado de Portugal. Que isso para ele então era muito importante. Um estado ele é só soberano por completo quando ele tem as suas fronteiras estabelecidas. E essa batalha no qual ele foi capturado, ele consegue alcançar esses objetivos limitando as fronteiras do seu país e ainda é liberado para voltar a governar o reino de Portugal, né? Já com idade avançada e sem poder liderar novos investidas militares, Afonso Henrique se preocupa em consolidar a base do seu poder. Então, as pretensões militares dele parou devido à sua idade avançada. Então, o que ele começou a se preocupar? Em estabelecer o alicerce do seu governo. Deixar o seu governo forte e conseguindo manter o seu legado, tendo assim um processo dando início à sua dinastia. Mas para isso acontecer, ele precisava o quê? Legitimar o seu poder e alicerciar, né? a, a sua administração ali dentro desse reino. Então, ó, houve um processo de pacificação regional. Então agora ele volta os seus olhares para dentro do seu governo, para dentro do seu reino. E para ele conseguir administrar esse reino, ele vai precisar o quê? Apaziguar os conflitos internos. Então ele vai começar um processo de pacificação. Só que esse processo de pacificação não vai se dar agora através da guerra. Como Afonso Henrique agora já é uma pessoa de idade, vai se dar através de negociações diplomáticas. O que ele vai fazer? Em 1179, vai ser assinado a bula do Manifesto Probato.
assinado pelo Papa Alexandre III. O que é esse Tratado de Bula Probatum? É o reconhecimento do Tratado de Zamora, aquele tratado que ele fez com o Reino de Leão e que garantia a liberdade, né, e a independência do Estado portucalense. Então, a partir desse Tratado de Zamora, o Condado Portucalense passa a ser o Reino de Portugal, tá? Administrado pelo rei Afonso Henrique até então. Mas esse Tratado de Zamora foi um acordo político entre os reinos. Percebemos e já vimos que Afonso Henrique era extremamente religioso. Todo o processo de reconquista foi motivado pela sua religião e pela sua fé, a religião católica. Então foi através dessa motivação religiosa, aliado às suas pretensões políticas ambiciosas de tornar aquele condado portucalense um estado independente, que ele vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então, o Tratado de Zamora foi um tratado político, mas ele precisava ser legitimado pela Igreja. E o Manifesto Probatum é justamente isso. É um acordo que agora vai legitimar o reinado de Afonso Henrique, que vai legitimar o Estado portucalense como independente. Então, Manifestum Probatum, aprovação da Igreja, né, reconhecendo aquele tratado político de Zamora. Agora sim, o Afonso Henrique ele tem o seu poder totalmente legitimado, politicamente e também pela Igreja Católica, tá? Aí nós vamos ter o quê? O nascimento oficial legitimado do Estado portucalense. Legitimado agora por quem? Pela Igreja Católica, tá? Estabeleceu a autoridade e a centralização do absolutismo monárquico. Absolutismo monárquico, vocês vão estar estudando isso aí ano que vem, beleza? Mas o absolutismo monárquico seria o quê? Afonso Henrique, ele é o governante absoluto. A legitimação do seu poder pela Igreja vai garantir o quê? A continuidade do seu governo, tá? A prosperidade do seu governo, beleza? O Afonso Henrique, só lembrando, ele vai conseguir muito dos seus acordos devido a conchavos políticos. O casamento, só lembrando até então, vai ser uma das principais formas de aliança dentro desse período medieval, como nós vamos ver daqui a pouco com a formação do Estado espanhol, já no próximo vídeo. Espero que essa parte da formação do Estado português ajude vocês a estudar. Acompanhem o vídeo pelo PowerPoint e com a apostila também, principalmente para vocês estarem tendo uma base melhor. Vou gravar agora um segundo vídeo daqui a pouco, falando sobre a formação do Estado espanhol. Beleza, pessoal? Fui!